Os principais efeitos colaterais do Mounjaro e do Ozempic são de natureza gastrointestinal: náusea, vômito, diarreia, constipação. E se você está passando por isso, esse vídeo é para você, onde eu vou trazer um conteúdo explicativo sobre como mitigar os efeitos colaterais dos análogos do GLP-1. Muitas vezes os profissionais deixam de explicar isso de forma minuciosa e existem abordagens comportamentais e nutricionais que ajudam a mitigar tais efeitos colaterais, que são mais restritos ao início do tratamento, nas primeiras semanas, só que podem causar essa descontinuação do uso da medicação. Então, vem aqui comigo. O primeiro ponto é respeitar o início gradual. O teu médico ele vai prescrever a medicação de acordo com a bula do medicamento. No caso do Ozempic ou Wegovy, a dose inicial é 0,25 mg e após 4 semanas essa dose é aumentada para 0,5 mg por semana, posteriormente para 1 mg e assim por diante. Um erro muito comum é os pacientes abreviarem esse início gradual e ao invés de fazerem de 4 em 4 semanas, aumentarem de semana em semana, por exemplo. E isso acaba aumentando muito o risco de efeitos colaterais. E quando eu vejo o paciente que não tolera o uso da medicação, muitas vezes foi feito justamente isso. Em alguns casos ele começou a usar a medicação diariamente, de forma equivocada, em alguns casos até recomendada pelo médico. Daí a importância do médico também se manter atualizado, e é isso o que a gente ensina nos meus livros, Manual da Obesidade e Emagrecimento, e também nos meus cursos. No entanto, eu tô aqui para falar para você, paciente, se deve respeitar esse início gradual. No caso do Mounjaro, a dose inicial é 2,5 mg e ela é aumentada também a cada 4 semanas no mínimo para 5 mg. Posteriormente, aí o médico junto com você vão decidir qual será a dose mais adequada para o teu caso. E a gente sabe aqui que de acordo com a tolerabilidade, a gente consegue prorrogar ou não a fase de escalonamento. Se você estiver tendo muito efeito colateral, teu médico pode recomendar para você esperar mais 1 ou 2 semanas para fazer esse aumento de dose. Não há problema nenhum em fazer isso. Até porque no médio e longo prazo, a gente tem uma taquifilaxia dos receptores periféricos. E por isso, esses efeitos colaterais gastrointestinais deixam de ser tão evidentes. Por exemplo, o retardamento do esvaziamento gástrico aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, de náusea, de vômito, e tudo isso deixa de acontecer ao longo das semanas de tratamento. Por isso que a dose mais baixa nessa fase de escalonamento faz tanto sentido. Assim, a gente tem a taquifilaxia dos receptores e depois, quando a gente aumenta a dose, a gente não tem um aumento proporcional no risco de efeitos colaterais. O segundo ponto é ajustar a alimentação. Quando eu falo em ajustar a alimentação, é cuidar com o tamanho das refeições. Refeições muito volumosas em um indivíduo que já está com retardamento no esvaziamento gástrico pode trazer refluxo gastroesofágico, pode trazer náusea, entre outros sintomas que são desconfortáveis. Portanto, aqui a minha recomendação é que se fracione as refeições o máximo possível. Então, diminuir o volume de cada uma delas, aumentando a frequência das refeições, vai ajudar nessa questão aí do esvaziamento gástrico. Outro ponto importante é manter-se hidratado. E aqui eu não estou falando para tomar um grande volume de água, porque o paciente que está com uma náusea, ele vai apresentar mais náusea se ele tomar um volume muito grande. Então, são pequenos goles ao longo do dia, feito aí de forma contínua. Em caso você apresente diarreia, vômito, você vai ter esse efeito aí contraposto pela hidratação adequada. A qualidade da alimentação também é muito importante. Evitar alimentos doces, alimentos gordurosos, já que a gordura por si ela pode retardar o esvaziamento gástrico, pode trazer esse desconforto. Alimentos apimentados também podem agravar tais problemas. E optar por alimentos mais leves, legumes cozidos, por exemplo, carnes mais magras, de preferência carnes brancas com menos gordura, ou seja, optar por alimentos mais leves, principalmente nessa fase onde a gente está fazendo o escalonamento de dose. O terceiro ponto é cuidar dos sintomas específicos. Por exemplo, muita náusea. O teu médico ele pode recomendar uma medicação antiemética e também te fazer recomendações específicas para evitar a náusea. Por exemplo, hortelã e gengibre podem ajudar nessa questão da náusea. Evitar alimentos que tenham cheiros muito fortes pode ser uma estratégia interessante. Já para diarreia, a gente tem que manter uma hidratação adequada e evitar alimentos gordurosos ou então que promovam tal diarreia, Por exemplo, pacientes que têm ali uma intolerância à lactose ou são mais sensíveis a certos tipos de alimentos, é bom a gente evitar nessa fase porque pode agravar a diarreia. Caso você esteja apresentando constipação, é interessante que aumente também o aporte de água associado a fibras para auxiliar nessa motilidade gastrointestinal, além do exercício físico, que por si só vai ajudar você a ter essa motilidade gastrointestinal necessária aí para evitar a constipação. O quarto ponto é conversar com o teu médico, caso você esteja apresentando sintomas muito fortes e não estiver tolerando o uso da medicação.
para que ele eventualmente utilize alguma medicação para tratar os sintomas de forma temporária, ou então faça a interrupção ou a prorrogação do aumento de dose para que você consiga então tolerar esse tratamento. Evite fazer as coisas por conta própria, como parar o uso da medicação ou então reduzir a dose por si mesmo. Existe uma fase onde os sintomas são mais críticos, que são nas 2-3 primeiras semanas. Após isso, os sintomas gastrointestinais tendem a ficar bem menos evidentes e você possivelmente vai conseguir tolerar muito mais essas medicações. Por fim, eu quero lembrar vocês que a semaglutida e a tirzepatida, que é o Ozempic e o Mounjaro, são ferramentas muito interessantes no tratamento e manejo da obesidade, da perda de peso, só que elas precisam ser feitas com orientação e o acompanhamento adequado. Caso contrário, elas podem mais atrapalhar do que ajudar. Caso você queira, eu também te recomendo a marcar uma consulta comigo ou com minha equipe, eu vou deixar o link aqui embaixo. E caso você seja profissional, também a gente tem os cursos e livros que você pode entender mais sobre como fazer essa individualização no tratamento farmacológico. Lembrando que cada caso é único. Aqui a gente não prescreve uma receita de bolo para todo mundo. A gente individualiza o tratamento para que ele seja não só mais seguro, mas também mais eficaz. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Grande abraço!